Oi, oitavo ano. Tudo bem? Voltei. Então, hoje nós vamos fazer uma revisãozinha, né, da apostila 2. Por quê? Porque como nós tivemos que dar uma pausa para as provas, eu tenho certeza que vocês esqueceram várias coisas. E aí vamos revisar através de exercícios, ok? Hoje, nessa aula, uma bateria de exercícios. Na próxima, continuamos assim, tá? Até retomarmos do ponto que a gente parou da apostila 2, ok? Então, vamos lá, pegue um caderno, né? Pause o vídeo também quando necessário, ok? Vamos lá. Então, vamos começar, pessoal. Vamos lá para nossa aulinha de exercícios, né? Como eu já tinha dito para vocês, vamos fazer só exercício, vamos praticar, vamos lá. Esse primeiro momento, vocês vão ver bastante tiras, tá? Eu fiz uma aulinha mais visual hoje. Esses exercícios são mais de tirinha, charge. E a nossa próxima aula a gente vem com exercícios mais trabalhosos. Então, vamos lá. Essa primeira tirinha diz assim: qual a função sintática da palavra Hallen no primeiro quadrinho? Então, vamos ler aí o quadrinho. Quem não conseguir visualizar, né, aumenta um pouquinho aí a tela do seu celular, né, ou dá um zoom na sua tela de computador. Então, tá assim: não é o cometa Halley? Garfield, você roubou meu bife. Quem? Eu? Euzinho? Então, lá no primeiro quadrinho, né, eu vou pegar aqui a minha canetinha e vou destacar aqui, ó, Hallen. Nesse primeiro quadrinho, né, nesse quadrinho aqui, ele quer saber, né, o termo sintático. Lembrando que a gente está trabalhando com o aposto e vocativo, né, mas nada nos impede de caso vocês prefiram tentar fazer análise em cima de sujeito, de transitividade de verbo, também pode, né, para poder conseguir obter um êxito na resposta. Então, não é o cometa Halley? Bem, o Halley aí não está se referindo ao cometa? Sim ou não, pessoal? Sim, né? Então, ele especifica o nome do cometa, não é isso? Então, quando ele fala, não é o cometa Halley, bem, professora, mas nesse caso aí, eu não tenho vírgula. Aposto não separa com vírgula? Bem, nós já vimos na nossa aula de aposto anterior, né, que existem umas outras pontuações, a gente não pode ficar preso só com a vírgula, né? Tem os dois pontos também, que pode servir para o aposto, e existe o aposto especificativo, que é aquele aposto que ele não aparece isolado por nenhum sinal de pontuação. Então, esse aposto que a gente está vendo aí, né, que é um aposto especificativo, ele especifica o nome do cometa, né? Primeiro a gente precisa entender essa ideia, para depois a gente classificar. Quando tem uma ideia, né, de estar especificando algo na minha oração, na minha frase, eu já sei que se trata de um aposto, né? Porque o aposto, ele pode ser explicativo, ele pode ser especificativo, que é aquele aposto que é o que a gente está vendo aí, que particulariza, né, algo. Nesse caso, ele está especificando, particularizando o meu cometa, né? Quando ele fala não é o cometa Halley, ele diz, ele especifica, ele particulariza o meu cometa, porque não é qualquer cometa, é o Halley, né? Então, eu já lembro, já volto naqueles termos lá do aposto, que as funções do aposto é essa, tem a função de explicar, de especificar, de resumir, de enumerar algo já citado. Nesse caso, ele especifica uma coisa que já foi citada, que é o cometa, porque ele dá um nome ao cometa. Então, lembrando que o aposto especificador, né, ele não tem pontuação, ok? Então, quando tá aí nessa minha primeira tirinha, essa função sintática do Halley é exatamente um aposto. E, para ser mais precisa, um aposto especificador. Tá aí o nosso gabarito, ok?
Então, é isso que a gente precisa entender. Eu não posso ficar preso, né, no conceito lá do aposto, do vocativo, das vírgulas, dos pontos. Eu preciso interpretar, eu preciso compreender os contextos, tudo bem? Até porque eu posso, né, me deparar em algum momento com algo que, por mais que eu olhe a oração, que eu tento separar sujeito e predicado, que eu tento achar o sujeito ou classificar verbo e tentar aí verificar o aposto e o vocativo, pode dar ruim para o meu lado, né? Então, eu preciso entender os conceitos, ok? Então, vamos lembrar que o conceito do aposto, mais uma vez, ele serve, né, para várias coisas. Uma delas é explicar, outra é especificar, um termo é resumir, é enumerar, ok? Por isso que existem os tipos de aposto. E lembrando do vocativo, vamos retomar o conceito do vocativo, né? Qual é a função mesmo do vocativo? Primeiro que eu tenho que saber, que lembrar que o vocativo, ele aparece sempre deslocado no enunciado, né? Ele não causa mudança, então eu posso ter vocativo no início, eu posso ter vocativo no meio, eu posso ter vocativo no final da oração, ok? E aí, lembrando que a função dele, né? Ele tem a função de chamar, né? Que ele pode, tá? Ele pode aparecer ali com a sinal de pontuação, que pode ser vírgula, né? Pode ser também os dois pontos, o vocativo. E ele tem essa função de chamamento, ok? Então, vamos dar andamento aí ao nosso conceito. Então, eu tenho aqui, ó, duas falas, né? Então, ele está pedindo vocativo no primeiro quadrinho e vocativo também no segundo quadrinho. Então, vamos lá. Quem não conseguir acompanhar a leitura, faça a mesma coisa, né? Dá um aumento aí na tela ou use o zoom do seu computador. Então, vamos ali. Furioso, morreu de velho, seu Alípio. Bem, um diálogo, na verdade, ali está dentro do contexto do outro, né? Mas vamos fazer análise separada, vamos analisar primeiro isso aí. Então, eu vou pegar aqui a minha caneta. Então, eu digo assim aqui, ele quer esse primeiro quadrinho aqui, tá? Esse é o 1 e esse é o 2. Eu acabei não colocando, mas eu coloco aqui para vocês, não tem problema. No primeiro diz assim, furioso, morreu de velho, seu Alípio. Bem, quem me acha o vocativo desta fala? Quem pode me dizer? Muito bem, aqui ó, seu Alípio. O seu Alípio é o meu vocativo, porque primeiro, né, é um termo que está isoladozinho aí, dentro da minha oração. Depois eu tenho uma vírgula, não sei se é perceptível, vírgula aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu botar aqui assim melhor para vocês. Ó, fazer assim. Aqui eu tenho uma vírgula. Olha ali, tá vendo? Eu tenho uma vírgula, né? E é um termo quando ele fala seu Alípio, né? Ele tá chamando ali, ele está interpelando esse nome dentro do meu contexto, ok? Fazemos a segunda agora. Meu amigo, nada mais podemos fazer por Furioso. Bem, eu tenho que achar também aqui. Então, percebam nesse contexto que é um pouquinho dentro desse, né? Se trata do mesmo assunto. E aí eu preciso agora achar o vocativo aí. Quem pode me dizer o vocativo dessa frase? Perfeito, essa galera do oitavo ano tá demais. Ali, meu amigo, eu acabei botando, né? Vamos mostrar pra vocês antes aqui, ó. Tem uma vírgulazinha aqui, tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem, mas vamos lá. Então, meu amigo, né? O meu amigo é o meu vocativo. Também tá tendo essa função aí, né? De chamar atenção. E aí, esse vocativo também, percebam que o vocativo aqui tá no final, aqui está no início. Então, ele não tem uma função fixa. Ele pode estar no início, ele pode estar no meio, ele pode estar no final, ou seja, ele ocupa qualquer posição dentro da minha oração. Perfeito? Vamos conferir aqui o nosso gabarito. Olha ali, ó, o seu Alípio no primeiro quadrinho, né? E no segundo quadrinho eu tenho o meu amigo. Então, vocês podem, quem não lembra, né?
agora fazendo exercício, ter essa noção, ok? Do aposto do vocativo. O aposto tem algumas funções, é um pouco mais complicadinho da gente decorar, porque existem tipos de aposto, né? O vocativo não, o vocativo ele é muito simples porque ele é só vocativo. E aí você lembrar que o vocativo, né, ele chama, ele interpela o leitor, né? Então ele faz esse diálogo aí com a gente, perfeito? Vamos partir então para o próximo. Próximo diz assim: qual é o aposto e o vocativo do diálogo? Essa muito boa, porque aqui, ó, ele quer as duas. Ele quer o aposto e ele quer o vocativo. Então, dentro disso aqui, desse quadrinho aí, eu tenho os dois. Vamos ler ali então. Alô, aqui é o Zeca, dono do Fusca Azul. Betão, você já terminou o concerto? E aí, agora eu quero que, vamos lá, eu quero o aposto, e eu quero o vocativo, né? Então, vamos primeiro achar. Bem, eu vou deixar vocês, né? Quem quiser achar primeiro o aposto, acha aposto. Quem quiser achar o vocativo, acha o vocativo. Tem gente que acha um mais fácil do que o outro. Então, vamos começar pelo aposto, né? Então, tá ali, ó. Alô, aqui é o Zeca, dono do Fusca Azul. Quem é o Zeca, pessoal? É o meu sujeito, né? Mas ele não diz quem é ele não dá uma qualidade aí a ele para a pessoa de repente lembrar quem é? Sim, né? Ele diz que ele é quem? Além de ser o Zeca, o dono do Fusca Azul, né? Então, o dono do Fusca Azul, não sei se vai dar para escrever tudo aqui, vou botar aqui o dono, né? E a minha, não dá nem para fazer aqui, o dono. Mas tá completo aqui, ó, o dono do Fusca Azul. O dono do Fusca Azul tá qualificando aí, na verdade, que eu não vou usar o termo, né, qualificar para não confundir vocês com o predicativo, né, senão vocês podem, de repente, lembrar lá do predicativo, da adjunta nominal. Mas no caso desse aposto aí, né, é um aposto explicativo. Ele explica quem é o Zeca, né? De repente é um ponto de referência para com quem ele está falando. Eu já sei que ele está falando com alguém lá da oficina, né? Porque ele fala assim: você já terminou o concerto? Então, o carro dele é um Fusca azul e está ali naquela oficina. Então, para a pessoa com que ele está falando associar quem é o Zeca, ele, né, explica que é o Zeca, o dono do Fusca Azul. Então, o dono do Fusca Azul é o meu aposto. E se vocês não perceberam, de repente, porque está muito pequenininho aí, eu tenho uma vírgula aí, ó, depois do Zeca. Perfeito? E agora, vamos achar aí o vocativo? Aonde que está o chamamento, a interpelação aí? Vamos continuar, né? O dono do Fusca Azul. Betão, você já terminou o concerto? Bem, ele, né, fala com o Betão. Percebam que também tem uma vírgula aqui. Então, o meu vocativo é o Betão, né? Ok? Essa foi muito fácil, né? Vamos conferir nosso gabarito ali? Olha ali, ó. O dono do Fusca Azul aposto, o Betão é o meu vocativo. Essa aí foi de graça para vocês, foi não, pessoal? Foi, né? Então, mais umazinha aí, ó. Essa aqui tá assim, ó. Qual é o aposto e o vocativo do diálogo? Então, ele vai ser a mesma função lá da outra, né? Eu quero as duas. É o Zeca. Ainda não terminei, não. Zeca, estou trocando uma pecinha, o velocímetro. Então, é a continuação, né, do nosso diálogo anterior, né? Nesse caso agora, o Betão fala. É o Zeca? Ainda não terminei, não. Zeca, estou trocando uma pecinha, o velocímetro. Percebam que tem muita pontuação aí nesse texto. Eu preciso interpretar esse texto para a gente poder ligar e achar a função de cada um. Então, vamos lá. Pausa o vídeo aí e tente achar o aposto vocativo. Ó, vamos começar primeiro pelo aposto, que é o que tá ali, né? Primeiro o aposto, vamos colocar o aposto aqui. E logo em seguida a gente vai achar o meu vocativo. Então, quando ele fala assim, é o Zeca, ainda não terminei não. Zeca, estou trocando uma pecinha, o velocímetro.
Então, nessa questão, ele é bem claro, né? Ele especifica qual é a pecinha, não especifica? Qual é a pecinha que ele está trocando? O velocímetro. Então, o velocímetro é o meu aposto, não é? Não vai dar. É o velocímetro é o meu aposto. Ele explica qual é a peça, porque poderia ser qualquer peça, mas nesse caso, qual é a peça? O velocímetro. Então, aí é um aposto, né? É especificativo, porque ele especifica qual é a peça. Agora, ao contrário, lá do início da nossa aula, né? Que eu falei do aposto especificativo e aquele aposto especificativo não tinha ponto, né? Nesse aí, se vocês perceberem, eu tenho 2 pontos aqui, ó. Pecinha, 2 pontos, o velocímetro. Então, não é uma característica não ter, né? A maioria não tem, mas pode acontecer de aparecer aí 1,2 ou 2 pontos. Perfeito? Vamos achar o vocativo? Vamos lá. Quem me diz qual é o vocativo? Esse aí é uma pegadinha para vocês. Perfeito, quem disse que é o Zeca. Mas olha só, galera, tem 2. Tem o Zeca aqui, ó, o Zeca 1 aqui e o Zeca 2 aqui. Qual deles é o vocativo? O primeiro ou o segundo? Vamos ler novamente? Ali, ó, é o Zeca. Ainda não terminei, não. Zeca. Qual é a interpelação aí? É o segundo. Muito bem. Então, Zeca segundo, tá? Vamos botar aqui, ó, o Zeca, só que o segundo, tá? O primeiro não é vocativo, somente o segundo. Vamos conferir nosso gabarito. Olha ali, o velocímetro para o aposto e o vocativo como segundo. Galera, muito fácil, né? Eu tô dando aí para vocês uma colher de chá. Vamos fazer nossa próxima tirinha. Nossa próxima tirinha tá da seguinte forma. Garçom, tem uma mosca na minha sopa. Pronto, satisfeito agora? Vegetarianos. Bem, pergunta. Qual a função sintática da palavra garçom no primeiro quadrinho? Ó, agora vocês sozinhos, né? Vou dar dica nenhuma dica. Ó, garçom. Ele quer a função sintática desse termo aí. Vamos lá. Quero ver quem vai acertar. Vou dar um bombom para vocês. Vamos lá. E vou ter que comprar muitos, né? Quantos bombons eu vou ter que comprar? Acho que eu já perdi a conta. Acho que mais de 400, porque todos vocês vão acertar. Bem, eu tenho ali uma ideia da seguinte forma. Ele fala assim, garçom, tem uma mosca na minha sopa. Ele não fala assim, né? Tem uma mosca na minha sopa. Ele fala, garçom, tá? Tem letras garrafais. Ele tá, né? Ele chama o garçom, né? O garçom, tem uma mosca na minha sopa. Então, se ele chama, né? Ele está fazendo um chamamento aí, uma interpelação ao garçom, qual é a função sintática dessa ideia de chamamento? Quem me diz? Perfeito, vocativo. Perfeito, acertaram, né? Vê que não é difícil, é só vocês interpretarem a frase, né? Tentarem alcançar o que essa frase nos dá, a ideia que ela nos permite. E aí, vocês precisam estar ligados na interpretação, tá bom? Então, vamos lá para mais uma. Uma mais fácil do que a outra, eu tô sendo muito boazinha com vocês. Bem, os termos destacados na tirinha acima desempenham qual função sintática? Então, se vocês perceberem, eu destaquei, tá? Eu já deixei destacado aí, porque a caneta poderia ficar, assim, de repente, se eu fizesse direto aqui, causar já um pouco de tumulto na leitura, mas vamos lá. Tá assim. Olha, Suriá, um sanduíche de mortandela com goiabada. O meu favorito. Cuidado, tio Flip. Pode ser uma isca. Bobagem. Quem ia querer me pescar? Adivinha? O do Eco acertou.
Então, eu destaquei 3 termos, né? O primeiro tá aqui, que é assuriar, depois o meu favorito e depois o tio Flip, né? E aí eu quero que vocês me deem a função deles, ok? Então, para isso, lembrem do conceito, não esqueçam o conceito. O conceito vai ajudar vocês a achar, né, a classificação correta entre o vocativo e o aposto. Então, eu tenho assim, olha, Suriá. E aí, esse Suriá é aposto ou vocativo, pessoal? Perfeito. Eu vou botar aqui embaixo, tá? O Vzinho de vocativo. O segundo, um sanduíche de mortandela com goiabada. O meu favorito. E aí, o que é favorito? É o quê? Qual é a ideia aí? Quando ele fala o sanduíche de mortandela com goiabada. É o sanduíche, né? Então, qual é o sanduíche favorito dele? Mortandela com goiabada. Então, nessa ideia aí, ele não faz um chamamento. Ele é um aposto, né? Então, o segundo é um aposto, né? Porque ele tá especificando ali o sanduíche dele, né? No terceiro, lá no outro quadrinho. Cuidado, tio Flip. Pode ser uma isca. E aí, se tio Flip é o aposto ou um vocativo? Perfeito, quem disse que é vocativo. Porque é um chamamento. Ele pede pro tio ter cuidado. Cuidado, tio Flip. Então, tanto ali na transição do cuidado tio Flip pro olha suriar, tem vírgula. É porque não dá para de repente, para vocês enxergarem, mas tem. Ok? Vamos conferir o gabarito? Vamos ali. Vamos lá, fazer a conferência. Olha lá. Os vocativos, né? O suriá e o tio Flip. E o aposto é o meu favorito. Mas agora eu deixei fácil para vocês porque eu deixei destacado, né? Aí foi fácil demais. Então aqui eu tenho uma outra. Vamos a esse anúncio aí. Ele quer, né? Eu tenho aqui o diálogozinho, eu deixei destacado. Vamos tentar ler porque tá bem apertadinho, né? Mas é para vocês classificarem o Jobim e o meu amigo. Aí ele quer saber qual é o aposto e qual é o vocativo. Vou botar aqui, ó. Um tá aqui, o Jobim tá aqui e o meu amigo tá aqui. Então, eu vou ler para vocês, porque pode ser que algumas pessoas não consigam enxergar aí, mas tá assim. Voar para Congonhas. Jobim só passando por mim. Santos Dumont, meu amigo. Para os outros destinos, tem que falar comigo. Então, eu preciso saber qual é o vocativo e qual é o aposto, né? Façam o contexto, qual é que é o chamamento, qual é que é a explicação ou resumo, especifica, né? Então, vamos para o primeiro que está ali. Voar para Congonhas, Jubim, só passando por mim. E até rimou, né, pessoal? Vocativo aposto. Ah, professora, eu tô em dúvida. Então, vamos pular para o segundo? Vamos lá, vamos ver se o segundo ajuda. Santos Dumont, meu amigo, para os outros destinos tem que falar comigo. Ah, Luana, eu acho que, né, o meu amigo é sempre um vocativo. Olha aí a pegadinha, né? A pegadinha é o seguinte, Santos Dumont, meu amigo. Então, ele tá, nesse sentido aí, explicando quem é Santos Dumont. Santos Dumont é um amigo dele. Então, nesse caso, ele não é vocativo. Esse meu amigo aí, ele é aposto, tá? Então, o meu amigo, ele é o aposto. E o Jobim é o meu vocativo, porque tá ali assim, ó, voar para Congonhas, Jobim, só passando por mim, né? Até rimou, mas ali ele faz o sentido, né, de interpelar o meu Jobim. E aí, nesse caso, é o contrário. Esse exercício, esse tipo de conceito, é para pegar vocês na hora da prova, né? Para deixar vocês confusos, porque o caso do meu amigo, a gente vê muito o meu amigo, o meu isso, minha linda, minha querida, meu querido, como vocativo. E nesse caso aí, o meu amigo, ele não é vocativo, ele é um aposto, porque ele está explicando quem é Santos Dumont, que é o amigo dele, ok? Vamos conferir nosso gabarito. Tá ali, ó, Jobim, né? O vocativo e meu amigo aposto. Ao contrário. Então, é o tipo de coisa, pessoal, que tem que ter muito cuidado, né?
porque senão a gente acaba escorregando mesmo nesses conceitos todos. Até porque, às vezes, por ser muito fácil, a gente grava, né? Fica com aquilo na cabeça e acaba escorregando umas pegadinhas dessa aí. É o mesmo caso da vírgula. Vamos lá, para o próximo. Vamos ler. Você está bem, zelador? Claro, isso é apenas o meu inferno astral. Quando a gente está no inferno astral, não adianta insistir. Melhor é ir para casa e se enfiar na cama. Pessoal, sátira é verídica, né? É isso mesmo. Quando as coisas dão errado, continuam dando errado, é melhor a gente não persistir, né? Porque quando a gente costuma dizer, né? Quando o dia não tá bom, não adianta. Então, nessa ideia aí eu concordo de ir pra cama, é a melhor coisa. Tem algumas pessoas que falam assim, por que hoje eu saí da cama? Não era pra eu ter saído da cama hoje, né? Porque as coisas estão dando errado. Então, o que ele quer aí, né? O termo destacado na tirinha acima desempenha qual função sintática? Então, vamos pegar nossa canetinha e vamos lembrar que eu tô falando desse termo aqui, ó, que tá destacado, que é o termo zelador. Então, você está bem, zelador? Vocativo ou aposto? E aí? O que vocês me dizem nessa tirinha aí? Perfeito quem disse. Quem foi que falou? Eu escutei vozes. Vocativo. Eu escutei algumas vozes me dizendo que é vocativo. Perfeito, é vocativo mesmo, né? Você está bem, zelador? E percebam que ela até tá com a mão ali na boca, né? Olha ali o gabarito, ó. Vocativo. Certíssimo. Pessoal, chegamos ao fim. Ó, a aula passou tão rápido, né, que vocês, ó, nem perceberam, né, que nós chegamos ao nosso final. Mas eu estou, assim, já com saudades da próxima. Vamos chegar na próxima aula já. Mas, mesmo sendo rápido, tem que estudar, hein, pessoal? Quero vocês estudando, porque é um conceito fácil, mas eu tenho certeza que do tempo que eu dei, né, a aula de aposto vocativo, bem antes lá de a gente começar aí a revisão para a nossa prova, para hoje, muitos esqueceram, até porque vocês estavam estudando para a prova, né? E aí acabaram esquecendo o conceito de aposto vocativo. Por isso, né, que estamos voltando aos conceitos, né? Vamos voltar aí até chegar ali o finalzinho da nossa apostila, que é onde a gente estava, com exercícios, né? Que aí, em cima dos exercícios a gente volta com os conceitos. Mas estou com saudades, bom? Aliás, todos nós, né? Então, eu hoje represento, eu e a professora Joyce, né? A linha de frente aí da língua portuguesa para vocês nesse momento. Mas daqui a pouco vocês todos estarão com os professores de vocês. E eu vou ficar com saudade, né? Então, um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.